Olá, pessoas de Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Shalom. Espero que todos estejam bem e tenham feito esses vídeos, né? Para incentivar mesmo todos que verem esses vídeos a lerem a Bíblia. De preferência, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vencer, né, esse desafio na sua vida, porque todo crente precisa ler a palavra de Deus. Eu estou na minha leitura bíblica de 6 meses, que eu comecei em julho de 2020, e hoje é dia 20 de outubro de 2020, e estou aqui fazendo o livro de Esdras. Vou fazer o resumo do livro de Esdras. Eu já li o livro de Esdras tem muitos dias, mas só hoje que eu consegui vir fazer aqui esse resumo, ok? Esdras é um livro pequeno, né, de apenas 10 capítulos. Os livros de Esdras e Neemias eram apenas um livro na Bíblia hebraica, que era só o Velho Testamento, né? Na época de Jesus já estavam todos juntos os livros do Velho Testamento, que se chamava as Escrituras, né? Era tudo junto, de Gênesis até Malaquias. Então, nessa Bíblia hebraica, né, do Velho Testamento, Esdras e Neemias era apenas um livro. Provavelmente quem escreveu Esdras e Neemias foi Esdras. Esdras, ele era um sacerdote e ele era também um escriba. A volta dos judeus, né, do exílio para Jerusalém é citada, né, no livro de Esdras. Aqui é o principal assunto, né, é esse retorno do povo judeu que tinha ido para a Babilônia e agora estavam voltando para Jerusalém e para as cidades ali de Judá. Então, esse é o principal assunto, né, do livro de Esdras. E essa volta do exílio, né, para Jerusalém, para Judá, ela foi em 3 ocasiões. Na primeira, que é citada no capítulo 1, né, capítulo 1 e 2 de Esdras, essa primeira volta do exílio, ela foi a maior em quantidade de pessoas. Voltou mais ou menos 50 mil judeus, com um líder chamado Zorobabel. Na segunda volta foram 17 mil aproximadamente que voltaram com o próprio Esdras. E na terceira volta, né, dos judeus lá do exílio, foi Neemias que liderou, e não se sabe exatamente a quantidade de pessoas que voltaram com ele. Mas foi menos pessoas do que na primeira volta. Essa volta, né, do exílio foi um cumprimento da profecia tremenda, né, de Jeremias, que está no capítulo 29 de Jeremias, em que Jeremias falou que eles iam para o cativeiro, né, eles iam para a Babilônia, mas eles iam voltar depois de 70 anos. E observando, quero fazer aqui a observação, que os primeiros, né, que foram para a Babilônia, também a ida para a Babilônia, né, a ida para o exílio, também não foi todos no dia só, não foram todos no ano só, foi também em 3 situações. Os primeiros que foram para a Babilônia foram no ano 605 a.C., e os primeiros que voltaram do exílio de Babilônia foi em 539 a.C. Então, dá aí aproximadamente 65 anos. Os outros 5 anos deve estar aí em algum detalhe aí, né? Porque, na verdade, a gente sabe que quando Jerusalém foi cercada, né, pelos babilônios, foi bastante tempo ali que eles foram cercados, e até ir a primeira leva de pessoas, né, naquela época que foi Daniel também para a Babilônia, até ir esses primeiros para a Babilônia, Nabucodonosor já estava, né, dominando ali aquela região,
já estava dominando ali em Jerusalém, e pode ser que então Jeremias considerava que esses primeiros anos ali de domínio sobre Jerusalém já era um cativeiro, né? E que na verdade era, né? Porque eles já estavam dominados por Babilônia antes de Jerusalém cair totalmente, antes da destruição do templo, eles já estavam dominados pelo Império Babilônico. Qual é o contexto então histórico aqui do livro de Esdras? Ele começa já o livro de Esdras falando de uma mudança de império, né? Só foi possível o povo judeu voltar para Jerusalém porque houve uma mudança de império. O Império Babilônico, que foi conduzido, né, por Nabucodonosor e depois o seu descendente, o seu filho, foi tomado, né, pelo Império Persa. E o primeiro rei persa foi o Ciro, que está em Esdras capítulo 1, e esse rei foi então usado por Deus para dar essa liberdade para os judeus voltarem para Jerusalém e para os judeus construírem o templo, reconstruírem o templo, né? Esse era o principal objetivo desses judeus voltarem para Jerusalém, era para eles reconstruírem o templo, a casa de Deus. Então, Deus, assim, realmente conduz, né, os eventos históricos maiores, assim, sempre para cumprir mesmo seus propósitos grandiosos. No capítulo 7, então, de Esdras, aparece o próprio Esdras, né, recebendo uma ordem do rei Artaxerxes, e ele, então, é enviado pelo próprio rei Artaxerxes para Jerusalém. E nesse capítulo 7 aqui, fala sobre a genealogia, né, de Esdras. Esdras era nada mais, nada menos que um descendente direto de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Então, ele era da família sacerdotal desde Arão, né? A genealogia dele ia até Arão, irmão de Moisés. Então, quando chega no capítulo 7, começa a falar da própria história, né, de Esdras. Ele era um sacerdote, ele era um líder, ele era um escriba. E o rei Artaxerxes manda pelo próprio Esdras uma carta. E nessa carta ele está deixando bem claro que havia ofertas, né, do próprio rei Ciro e dos seus príncipes ofertaram, né, para a construção, a restauração ali do templo. Eles mesmos ofertaram, né, voluntariamente prata, ouro, tá tudo no capítulo 7. E ele também deu uma ordem, né, para que lá perto lá de Jerusalém, naquele reino lá que era dominado agora por Ciro, era para eles providenciarem tudo que fosse necessário para a casa de Deus, para Esdras resolver as questões ali de Jerusalém e de restabelecer o culto ao Senhor. Lembrando que nessa mesma época aqui de Esdras, viveram, né, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 profetas profetizaram na época ali da reconstrução do templo, nessa época em que os judeus estavam voltando do cativeiro, né, voltando de Babilônia. Esses profetas foram bastante importantes aqui nessa reconstrução da adoração, reconstrução do templo e reconstrução de Jerusalém, né, e do reino ali de Judá. Então, Esdras era uma pessoa muito dedicada mesmo, um exemplo, né, de vida. Eu gosto muito desse Esdras 7:10, que fala assim: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então ele tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir. Este homem aqui, este sacerdote aqui, esse líder, né, era de um alto nível de relacionamento com Deus.
E no capítulo 8, então a gente vê a lista, né, que para eles era sempre muito importante essa lista de quem ia voltar, né, de Babilônia com Esdras. E nessa volta, Esdras era um homem assim, mais espiritual, então ele convocou um jejum, né, que todas as pessoas que fossem voltar ali com ele fizessem um jejum e pedisse que Deus guardasse eles nessa viagem, porque era uma viagem comprida, né? Eram várias semanas, eles tinham que se deslocar, né? Muito, como é que fala assim? Eram muitos quilômetros, né? E eles tinham que se deslocar quase que a pé, né? Tinha assim os camelos, tinha as mulas, tinha os cavalos, mas era uma viagem bastante longa. E essas viagens, elas não eram perigosas também, porque tinha muitos nas estradas, né? Tinham os salteadores, né? Tinham os ladrões, tinham aqueles grupos, né? Que viviam no deserto, que só viviam de assaltar quem estivesse passando. E ele então creu, né? Ele fala assim no 8, 22, ele fala assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E as orações deles então foram ouvidas. Eles jejuaram, oraram, pediram a Deus que guardassem eles nessa viagem, né, que era de várias semanas ali caminhando, e eles foram guardados pelo Senhor. Nada aconteceu com Esdras e com todo esse grupo que estava viajando com ele, lembrando que era aproximadamente 17.000 pessoas que estavam nessa viagem com Esdras, e Deus os guardou poderosamente. E eles chegaram em Jerusalém, e Esdras então começou ali o seu ministério, né? Ele era realmente um sacerdote, um líder. Ele começou ali o seu ministério, colocando ordem nas coisas. Ele resolveu questões em que os homens ali dos judeus tinham casado com mulheres hetéias. Ele foi muito duro, né, com esses homens. Ele confrontou esses homens e trouxe ali em Jerusalém um grande renovo espiritual, porque ele era sacerdote, ele era muito dedicado às coisas do Senhor e à palavra de Deus. Então ele foi usado, né, por Deus para trazer ali um grande conserto do povo com o Senhor, né, levando o povo a confessar os seus pecados, a jogar, né, fora as suas idolatrias, os seus ídolos, e fazer um conserto mesmo nas suas vidas. Esdras foi muito usado pelo Senhor. E o próximo vídeo é sobre Neemias. Você vai ver que é um pouco diferente, né? Neemias é um líder diferente de Esdras, e eu quero falar um pouquinho da diferença entre os dois no vídeo de Neemias. Um abraço a todos, espero que você continue com a sua leitura bíblica, e se você desistiu, pegue novamente, né? Pegue firme novamente. Daqui para o final do ano, ainda dá para ler todo o Novo Testamento, com certeza, e não é difícil, porque quando nós fazemos esse compromisso, o Espírito Santo nos ajuda e a gente consegue realmente organizar o nosso tempo e vencer. Amém? Que você vença em nome de Jesus. Amém.